Olá, estamos chegando mais uma vez pela TV Sete Lagoas com o nosso programa Santiago Entrevista. É sempre muito bom estar com você aqui pela tela da TV Sete Lagoas, também pela internet, no nosso portal 7 News, e nós cumprimentamos também a você que nos assiste pelo nosso canal do YouTube. Nosso programa Santiago Entrevista sempre vai ao ar com o oferecimento da Vivo Fibra, a internet mais rápida de Sete Lagoas, e estamos aí sempre também com o apoio da 5 Bits, a nossa grande parceira, né, que cuida aí do portal 7 News aqui da TV Sete Lagoas. É sempre muito bom estar com você, levar boas novas e também estar aqui no nosso bate-papo semanal, né, falando de assuntos importantes de interesse de Sete Lagoas. Hoje nós vamos falar do Observatório Social. Eu tenho aqui 3 convidados, né? Nós vamos estar conversando nesse primeiro bloco aqui com o Juarez Fernandino, né? Prazer estar recebendo você aqui, Juarez. Também a Valéria Reis e no terceiro bloco o Dr. Benjamin, ele que é o presidente da OAB, faz parte também do Observatório. Nós temos aqui um folder, né, que foi nos entregue do Observatório. Aqui fala, né, que ele foi fundado em 2017, né, agosto de 2017, e já está aí com a sua participação ativa em Sete Lagoas. Vamos falar de uma participação mais efetiva a partir desse ano e, logicamente, é um espaço que a gente está abrindo aqui muito importante, porque nós vivemos um conflito político muito grande, né? E nós temos acompanhado muitas notícias, né, que são um verdadeiro escândalo da política brasileira, onde os cofres públicos, né, foram basicamente roubados, né, assim, a olho nu, né? São revelações que cada dia que passa nos deixam mais tristes, né? Essa Lava Jato aí realmente mudou a vida de todo brasileiro, porque muitos cidadãos se indignou com isso e está esperando um resultado positivo. Mas no sentido aqui do observatório, a gente percebe uma coisa diferente. É o cidadão que se coloca à disposição, né, de doar o seu trabalho, de participar de uma coletividade onde ele vai de encontro ao problema, né? Ele vai tentar, como dizem, em vez de tomar um remédio para curar uma doença, ele vai tentar evitar que a doença aconteça. E nesse sentido, para nós aqui da TV Sete Lagoas uma satisfação muito grande estar recebendo, né, esses 3 companheiros aqui do Observatório Social, porque é um tema muito importante, de grande relevância para a nossa cidade, principalmente em um ano político, né, um ano que nós teremos as eleições que vão eleger os candidatos aí a deputado estadual, federal e também presidente da República. Eu acho que a gente fica mais ávido, né, de falar dessas questões. Um prazer estar recebendo você aqui. Inicialmente, queria que você fizesse uma apresentação sua. Você é aposentado e agora resolveu entrar também, né, nesse novo desafio. Tá, primeiro agradecer a oportunidade da presença aqui. Meu nome é Juarez Antônio Avelar Fernandino, sou sete lagoano da Gema, né, como se diz, e sou aposentado. Eu trabalhei da minha carreira profissional, a maior parte dela, mais de 30 anos, foi na Caixa Econômica Federal, e eu tive assim, estou me sentindo muito à vontade até de estar participando desse grupo, até porque eu era auditor, né? Eu fui gerente da auditoria interna da Caixa para o estado de Minas Gerais durante um bom tempo, inclusive trabalhei também na própria auditoria na matriz em Brasília. Então, a partir do momento que eu decidi parar mesmo minha carreira profissional, chegou em bom momento a oportunidade de participar desse grupo. Tem até alguma coisa a ver com a atividade que eu fazia antes, e nosso objetivo é isso mesmo, é acompanhar o andamento aí das questões fatuais da cidade, nem tão políticas, né? A gente sempre ressalta isso, e é o momento, sim, você foi muito feliz aí na sua abertura, da sociedade civil participar mais das coisas, e esse é o nosso objetivo. Juarez, você me disse que a atuação efetiva é recente, né? Sim. Mas agora o grupo em si foi criado já há mais tempo. Sim, esse grupo, a origem mesmo que deu a ideia de criação do Observatório Social, ele
recua bem aí uns 2 anos, ou até um pouco mais. Para o pessoal ficar mais bem posicionado aí, foi na época que teve um escândalo naquela questão das folhas de pagamento na Câmara. Então, na época, um grupo de empresários aí, de amigos aí, chegou a uma conclusão de que alguma coisa tinha que ser feita. Então, o embrião de tudo isso aí, foi criado um grupo chamado, na época, Projeto Auditor Cidadão. Uhum. Mas depois a coisa foi avançando e tomou-se conhecimento que já existia uma ideia que vinha muito ao encontro do que se queria e do que se pensou em fazer aqui em Sete Lagoas, que é a existência de uma instituição que foi criada em Curitiba, no Paraná, para ser mais exato, no interior, inclusive, se não me engano, Maringá, que mais ou menos também assim, dessa maneira, uma coisa lá bem ilícito lá que ocorreu lá no município, e os cidadãos lá, os empresários, tentaram imaginar alguma coisa que pudesse ser feito, né? Que pudesse frear, ou que pudesse inibir o surgimento de novos fatos. Então foi muito assim. Então nós fizemos contato, o grupo fez contato com esse grupo lá do Paraná, que chama Observatório Social, é o nome oficial. E lá eles evoluíram bem mais, até porque vai fazer 10 anos agora, em 2018, que já existe esse movimento lá. E Sete Lagoas está sendo a 4ª cidade de Minas Gerais que aderiu a isso, entendeu? Nós temos aqui em Minas Gerais Pará de Minas, que já tem uns 2 anos, resultados muito expressivos já. Uberlândia, se não me engano é Piauí, Sete Lagoas a 4ª. Paraná, no Brasil todo, já são mais de 120 cidades, já abrangendo 19 estados. Então a ideia foi, a partir daí foi o pontapé inicial e estamos evoluindo. A gente foi inaugurado aqui em agosto, aí partiu-se para a constituição formal do grupo, abertura de conta, CNPJ, de maneira que, agora em 8 de janeiro, começou de fato a atuação prática mesmo, como se diz, do grupo. Que bom, né? Agora então vocês já têm um corpo tanto físico como técnico para atuar. Exatamente. Foi constituída a diretoria, temos um presidente, vice-presidente, diretor institucional, diretor jurídico, né? Um grupo aí de 12 pessoas no máximo, conselho fiscal. Isso é a diretoria, né? Essa é a diretoria do Observatório de Sete Lagoas. No meu caso, eu faço parte do conselho fiscal, nós temos 3 conselheiros efetivos, temos suplentes, né? E hoje já temos, inclusive, uma estrutura física, né, representada pela sala que funciona no prédio ali da CI. Nós temos uma sala lá, e já com pleno exercício da atividade, em horário comercial, temos uma coordenadora e estagiários, inclusive, se não me engano, vieram da FEM, que já estão ali tocando o dia a dia de trabalho, de análise, de acompanhamento da atividade que nós nos propomos a fazer. Agora, eu li no panfleto que a pessoa não pode ter uma ligação política. Exatamente. O Observatório é uma associação, né? Então, as pessoas que se sentirem à vontade, quiserem colaborar, elas fazem contato com a gente, elas se inscrevem, totalmente voluntário, né? As pessoas que trabalham ali são voluntárias, e tem 2 requisitos assim bem taxativos: não ser membro de nenhum partido político, não ter atuação política, não pode ser afiliado nem afiliado, não afiliado, e não pode também ser empregado, funcionário público municipal, né, dos órgãos municipais, no caso nosso aqui, prefeitura e suas autarquias e Câmara Municipal. Exatamente porque o Observatório ele preza muito, mas muito mesmo, o apartidarismo. Ninguém aqui é a favor ou contra nenhum partido, nenhuma ideologia, nada. Agora, há um comentário, né, de que vocês têm um tipo de atuação. Na verdade, não é um tipo de atuação, né? São vários. Várias linhas de atuação. O básico, que até porque acaba chamando mais atenção, é o acompanhamento tempestivo e preventivo das licitações, das compras, das concorrências que os órgãos públicos municipais fazem. E aí, voltando a repetir e a enfatizar, Prefeitura e Câmara Municipal. Então você foi muito feliz aí na sua abordagem quando você falou da atuação preventiva, e esse é o foco do Observatório. O Observatório não tem nem de longe a pretensão de dizer que vai acabar com a corrupção, que vai correr atrás de caçar bruxas, nada disso. Nós vamos até a fatos, exclusivamente a fatos. E eles farão de que maneira? Quando um órgão desse instituir, abrir uma concorrência,
o observatório, e aí será já trabalho desses estagiários que estão técnicos, que estão lá na nossa sala, eles vão atuar preventivamente já dissecando todo o termo daquele edital. Toda a parte, começando da parte jurídica, a parte técnica, comparando preços, legalidade, ou seja, é bem importante a gente enfatizar isso para as pessoas entenderem bem. A grande vantagem, o objetivo é detectar o problema antes até de ele surgir, entendeu? A partir do momento, então, vamos acompanhar lá a ocorrência em si, da concorrência lá, da licitação, vamos fazer comparação de preço, mais lá na frente, estando tudo ok, a partir disso vai avançando naturalmente, até o ponto de haver o momento de entrega do produto ou do serviço. Uma equipe do observatório vai lá ver se por acaso, por exemplo, a compra de uma fralda para uma escola, um remédio, se o que está sendo entregue foi aquilo que desde o primeiro momento fez parte do conceito do produto que estava sendo negociado. Tá. Agora, tem a questão também do momento, né, que é feito a licitação. Vocês pretendem participar também nesse momento? Vocês pretendem até criar novas formas para que isso seja mais visível para a população? Sim, na verdade, isso já é para ser visível, né? Até porque você pode pensar, como que o observatório vai tomar conhecimento desses fatos todos? Ora, hoje as leis do Brasil já estão avançadas nesse aspecto, que prevê o portal da transparência, por exemplo. Então, várias atitudes, vários procedimentos dos órgãos públicos hoje, eles já, obrigatoriamente, eles têm que ser transparentes, têm que ser públicos. Talvez o que aconteça é de o povo, as pessoas ou o público, ou por não saber, ou por talvez não ter interesse, não acompanhar. Mas até que o caráter de publicidade, ele já está bem forte hoje e já existe. Inclusive, até no momento da licitação, parece que tanto a Prefeitura como a Câmara estão trabalhando para que as licitações sejam feitas ao vivo na internet. Ao vivo, exatamente, né? Tem muita coisa que é feita até por rede social, aquela oficial, né? É a evolução, é a modernização dos procedimentos, né? Mas também, diretamente ao que você perguntou, para isso teremos esses voluntários, bem como até os estagiários. Nesse momento, talvez mais os voluntários, que também são pessoas associadas, né? Esses são colegas. Porque o momento é o seguinte, para entrar para o observatório, nós falamos aqui como não deve ser, né? Que são os requisitos que impedem. Por outro lado, aqueles que têm interesse e querem, ele pode entrar como associado e pode entrar como voluntário. Porque nem todo cidadão, ele, por exemplo, no meu caso, eu já sou um aposentado, mas tem outros que estão em plena atividade da sua carreira profissional. Ele não vai ter tempo de dedicar uma parte do seu tempo. Ele pode entrar como contribuinte, até porque o observatório precisa de recursos. O observatório não tem um centavo vindo de órgão público. Nada, nada, nada. Entendeu? Exatamente para ele prezar a sua autonomia. Então, quem entrar, ele pode ser como um associado e pode ser como um voluntário. Aí já são aquelas pessoas que dispõem de tempo e que podem separar um espaço do seu dia para ir para lá e trabalhar pelo observatório. Entre outras coisas, ele pode, por exemplo, comparecer a uma reunião de Câmara, que nós vamos acompanhar as reuniões da Câmara. Toda reunião terá uma dupla acompanhando a reunião da Câmara lá. Não vai se manifestar, talvez não vai nem se identificar. Ele senta lá, que é mais um ato público, né? As reuniões da Câmara. Ele vai sentar ali e faz um relatório de o que foi discutido e tudo, e leva depois para ser debatido. E também o próprio, como nós falamos aqui, das licitações também. Então, todo momento é presencial essa participação e essa atividade nossa. Agora, você me disse também em off sobre a questão da participação das empresas, né? Principalmente locais, de forma que o que é para ser feito em Sete Lagoas seja feito por empresas daqui. Sim. Como é que é isso, né? Isso é uma das metas. É uma coisa difícil. Sim, é interessante, né? Muito interessante até, talvez não nem tão bem pensado anteriormente, mas o observatório, voltando àquilo que nós falamos da nossa vinculação ao Observatório do Brasil, nada do que fosse feito aqui será de criação daqui de Sete Lagoas. Tudo é bem padronizado, bem sistematizado, vem de Curitiba, até para ter um padrão nacional. Até porque, periodicamente, os observatórios locais, eles têm que prestar conta a essa sede nossa.
para o pessoal entender melhor, é como se fosse uma franquia, entendeu? Nós somos um franqueado do Observatório Social de lá. Então é isso aí. Nós teríamos, inclusive, um plano de trabalho e que ele subdivide em 4 módulos. E o primeiro módulo é esse, que é a atuação em si, do acompanhamento da questão da aplicação dos recursos, né? Como eu falei, nós vamos na abertura, vamos durante o processo e vamos até na entrega, para ver se aquilo que estou entregando é o que foi comprado. Ponto. A segunda parte é de capacitação, é de incentivar a cidadania. E entre eles está isso aí. Estamos providenciando um cadastramento de todas as pequenas e microempresas da cidade, cada um com seu segmento de atuação, seja prestação de serviço ou comércio, e o foco nosso, o objetivo é chamar essas empresas a fazer uma preparação prévia, para que elas se sintam em condições seguras de poder disputar e concorrer a essas licitações que foram abertas. Inclusive, o próprio observatório vai fazer questão de quando abrir uma determinada licitação. A gente vendo qual é o foco ali do produto ou do serviço, nós vamos fazer contato com essas empresas, porque às vezes elas mesmas, ou por acanhamento, por inibição, elas não vão muito atrás das coisas. Então, nós vamos notificar, olha, está abrindo uma licitação, tal, para esse tipo de coisa, que vocês são um potencial fornecedor. E por que isso aí? Primeiro, incentivar essas empresas a participarem mais. E outra coisa, quanto mais houver uma quantidade maior, assim, de participação e tudo, a tendência é o preço até cair. E a gente contemporiza um pouco essa concentração que tem hoje de empresas de fora virem aqui em Sete Lagoas, ganham aí as concorrências, pegam esse dinheiro, levam, quer dizer, é uma riqueza que deixa de circular aqui na cidade. Né? E quanto mais tendo um grupo como o observatório acompanhando, volto a dizer, a sociedade civil, o próprio empresário, ele vai dar mais credibilidade ao processo. Ele vai acreditar mais, porque alguns já disseram que não participam, porque acham que não adianta, que já sabe quem vai ganhar. Esses vícios que a gente espera que não continuem. Né? Juarez, eu te agradeço, então, foi muito bom, espero que a gente possa ter outros contatos, né, para a gente aprimorar mais esse conhecimento com relação ao observatório, né? E no próximo bloco, né, nós vamos conversar aqui com o próximo convidado, vai ser a Valéria, né? Valéria Reis, que também está lá com vocês, fazendo esse trabalho. Okay. Eu te agradeço. Obrigado. E volto sempre. Obrigado pela atenção e oportunidade de a gente conversar. E nós continuamos à disposição, lembrando que é um espaço aberto, inclusive para receber novos colegas que quiserem se associar, porque nós precisamos de muita gente, que o trabalho é grande. Tá, ok. Vamos a um pequeno intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Santiago Entrevista, que está hoje recebendo o pessoal do Observatório Social. Estamos de volta, este é o segundo bloco do programa Santiago Entrevista, que trata hoje do tema Observatório Social. Falamos no primeiro bloco com o Juarez e agora vamos falar com a Valéria Reis. Daqui a pouquinho teremos conosco aqui o Dr. Benjamin, que também faz parte, né, e vai encerrar o programa conosco, falando também da sua opinião, né, falando um pouco também sobre a sua participação no Observatório Social de Sete Lagoas. Valéria, é um prazer estar recebendo você. Você que parece que, além de empresária, também é professora. Sim. Eu acredito que, como mulher, né, você também deve ter como se diz, aquelas energias fortes, né, para atuar numa instituição tipo observatório, né? Porque o que eu percebo é que o brasileiro, ele quer fazer alguma coisa, não é? E eu acho que você também deve estar nessa. Com certeza. Bom, eu acho, primeiro, que eu gostaria de agradecer pela sua oportunidade de nós estarmos divulgando o Observatório Social. Eu acho que é um grande ganho para Sete Lagoas, para a nossa cidade, para realmente que as coisas possam começar cada vez mais a ter um país que a gente quer, que a gente merece, né? Que nós brasileiros merecemos. E eu me sinto muito honrada de participar desse grupo. Participam várias mulheres. Eu acho que realmente as mulheres cada vez mais têm uma atuação e uma força
que precisa ser cada vez mais canalizada para coisas mais positivas para o nosso país, para a nossa cidade, né? E eu me sinto muito honrada de participar desse grupo, desde o princípio participo, há uma indignação cada mais frequente, mais aguçada, né? E eu quero deixar um país melhor, uma cidade melhor para meus filhos. Com certeza. Fala um pouco de você primeiro para o telespectador conhecer sua carreira, sua atuação em Sete Lagoas. Eu não sou sete-lagoana, mas eu sou sete-lagoana de coração. Tem 29 anos que eu moro aqui, resido aqui em Sete Lagoas. Eu vim com meu marido porque nós abrimos uma empresa em Sete Lagoas, então eu tenho muita gratidão pela cidade, muita gratidão por tudo aquilo que nós construímos aqui na cidade, né? E depois, posteriormente, eu já vim formada em psicologia, depois fiz mestrado em administração. Comecei a atuar também como professora universitária no Unifem. Então, tem essas duas áreas de atuação. Sou empresária, né, na área de ar-condicionado e na área também de manutenção de eletrodomésticos e também na área acadêmica. Agora, você me disse que tem várias mulheres no observatório. Sim. Por que a dificuldade das mulheres entrar na política? Eu acho que realmente é um terreno que Até porque a gente tem uma lei que obriga que os partidos tenham um número de mulheres que é obrigatório, senão ele não concorre à eleição. E mesmo assim os partidos ficam numa loucura buscando as mulheres e não conseguem para... Eu acho que realmente é uma dificuldade que nós temos ainda com esse ramo, com essa atividade que ainda é nova para a gente, é um território que a gente acha às vezes que nós não teremos como sobreviver ou realmente colocar a nossa intenção lá dentro, né? Então a gente é meio receosa, mas eu acho que isso está mudando, vai mudar mais rapidamente, porque a gente também percebe, lá no observatório a gente percebe, né, que tanto os homens quanto as mulheres nós temos ideias muito parecidas, forças muito parecidas e a gente pode agregar cada vez mais. Eu acredito que a mulher na política realmente vai fazer muita diferença, mas as mulheres que estão no observatório, nós somos apartidárias, ou seja, nós queremos contribuir para que a nossa cidade seja melhor, nosso entorno seja melhor e que realmente as coisas aconteçam na cidade como devem acontecer, né? Eu acho que muita coisa boa está acontecendo. Nos últimos tempos eu consigo perceber que a classe política ela está querendo ter essa visão mais positiva com relação também à sociedade e acredito que a mulher vá conseguir espaços mais significativos também, tanto no espaço das ONGs, né, desse voluntariado, que eu acho que a mulher também ela já tem um olhar mais sensível ao voluntariado, né? Na política eu acredito que nos próximos tempos, nos próximos anos, nós vamos ter um espaço melhor. 2017 aconteceram coisas que eu acho um destaque especial em Sete Lagoas. Sim. E eu queria citar algumas para você emitir a sua opinião. Por exemplo, a prefeitura ela cumpriu com uma obrigação que foi praticamente pagar o funcionário em dia, né? Apesar de não ter muito dinheiro, mas ela conseguiu fazer algumas obras, né, que são necessárias na cidade. A Câmara de Vereadores já conseguiu devolver R$1.600.000 para a prefeitura, né, que a prefeitura até parece que usou parte do dinheiro para pagar os funcionários. Acabou-se a verba de gabinete da Câmara, que era uma coisa muito discutida, né? Esses processos trabalhistas da Câmara, eles vêm sendo resolvidos aos poucos. Você acha que isso também é resultado desse trabalho, não só do olhar do observatório, como também do olhar da rede social, das pessoas? Você acha que está espremendo os políticos um pouco, fazendo com que eles passem a agir diferente? Com certeza. Eu acho que o Brasil está passando um momento de grandes reflexões e elas são necessárias. Nós teremos, com certeza, um país melhor, principalmente com relação depois da Lava Jato, as redes sociais, é um aspecto super importante, porque, na verdade, o que eu sinto é que, infelizmente, a grande maioria das classes políticas está completamente desconectada com os anseios reais da sociedade brasileira. Então, são pessoas que, às vezes, estavam com propostas ou com atitudes que não estão coniventes, que não estão adequadas ao que a sociedade anseia,
né? Então, eu acho que tudo isso, o reflexo é esse que você está falando, essas ações, tanto da Câmara quanto da Prefeitura. Eu tenho certeza que isso só vai melhorar a atuação deles e também com relação à sociedade vai ser um ganho para a gente, né? Imenso. A gente percebe que em todas as cidades onde os políticos eles realmente estão tendo esse olhar diferenciado, está tendo ganhos em todos os aspectos, né? Obras que realmente são realizadas e com dinheiro adequado, o pagamento do funcionalismo público no prazo correto, né? Quer dizer, os recursos, o Brasil é muito rico. Sete Lagoas também é uma cidade rica, né? Nós somos uma das primeiras cidades em Minas Gerais de arrecadação. Quer dizer, nós temos dinheiro. Será que o nosso dinheiro realmente não é bem aplicado? Né? Então, se nós somos uma economia razoavelmente forte, nós poderíamos ter uma economia muito mais forte se nós realmente empregássemos o nosso dinheiro de uma maneira mais correta, de uma maneira mais eficiente, uma maneira mais organizada, uma maneira mais planejada. Certo. Outro detalhe que eu queria que você me falasse é o seguinte: eu acredito que o Observatório Social ele deve ter um corpo pensante, né? Sim. Você já deve ter uma sinergia que faça com que vocês possam atuar. No sentido da política em si, eu sei que vocês não vão atuar fortemente porque não é esse o objetivo. Sim. Mas nós estamos num ano eleitoral, né? Você acha que vai ser também necessário vocês atuarem de alguma forma, que seja na rede social, que seja no contato das pessoas, para uma conscientização maior, né, principalmente das classes sociais mais baixas, com relação às próximas eleições? Porque nós temos uma coisa que vem, tipo uma onda aí, que nos preocupa, que é as pessoas que vão votar em branco e nulo, né, por uma indignação, e que às vezes esse voto vai ser desperdiçado, né? Vocês pensaram nisso lá também? Vocês têm uma consciência disso e uma previsão de como que deveria acontecer as próximas eleições? Não, na verdade a gente não é um objetivo e também uma tarefa do observatório atuar nessa questão política em termos né, que partido, se vai votar nulo, se vai... Não. Não, não estou dizendo nesse sentido, estou dizendo assim, no sentido da consciência política. Assim, porque nós, na verdade, todo mundo que está lá é porque tem alguma consciência política que quer fazer algo pela sociedade, né? E a sociedade, nós somos regidos pela política, né? Tudo que a política faz nos afeta como cidadãos diretamente e o tempo inteiro. E as pessoas têm que ter essa consciência, né? Se o meu filho está numa escola e ela não está numa boa educação, é porque muitas vezes os agentes políticos eles não contrataram adequadamente, não estão dando adequadamente um treinamento para aquela professora ou o suporte adequado para aquela escola para ela poder dar uma educação melhor para o meu filho. Então eu tenho que também participar ativamente de todos os processos da sociedade para que eu tenha uma sociedade que eu queira. E eu acho que nesse sentido o observatório sim, ele pode esclarecer, ele pode fomentar essas discussões, né, para que as pessoas tenham realmente mais consciência do seu voto e da força do seu voto. Porque eu acredito assim, até como sugestão para vocês, talvez que vocês também criassem fóruns, encontros, sim, né? Porque se é um corpo pensante inteligente, ele precisa também de atender às classes sociais mais baixas, que são aquelas que são altamente atingidas pela propaganda política, né? Sim, com certeza. certeza. E aí, quer dizer, eu acho que gerar uma consciência positiva, né? De não jogar seu voto fora também. Com né? certeza. E agora uma observação importante, o observatório, ele não é feito só, por exemplo, de empresários ou, por exemplo, eu sou professora universitária, não. São qualquer um grupo, né? qualquer um, entendeu? A dona de casa, sabe? É aquela mulher que está ali, que participa ativamente da economia do seu lar, ela pode contribuir muito para o observatório, ela pode ser uma pessoa que vai lá, que vai contribuir, que vai tirar tantas horas por semana para poder fazer alguma coisa para a sociedade. Então, não vamos colocar o observatório como pessoas só do elite, um grupo seleto, de forma alguma. É a sociedade se mobilizando, a sociedade civil se mobilizando para
a nossa cidade, entendeu? Qual é a contribuição que eu posso? Ao invés de ficar só reclamando, que eu também era uma pessoa que só ficava reclamando, tá certo? Eu quero contribuir de uma maneira efetiva, de uma maneira organizada, e tanto a dona de casa quanto a pessoa que está aposentada, o empresário, qualquer um pode participar. Né? Tendo aquelas condições que o Juarez citou, não sendo funcionário público lá, né, do município, e também não sendo vinculado a algum partido político, qualquer pessoa pode e são muito bem-vindas. Como que é a forma de comunicação suas com a sociedade? Bom, nós Tem temos, alguns né? meios? O que é o observatório aqui de Sete Lagoas, como o Juarez mencionou, ele foi efetivamente criado em agosto. Agora, em janeiro, é que a nossa sala ficou pronta, com todos os equipamentos, né? Como conseguimos selecionar estagiários. Nós temos uma coordenadora, né? Além da nossa presidente, tem uma coordenadora, uma pessoa que fica realmente durante 8 horas por dia lá, recebendo as pessoas, dando treinamento, né? Fazendo as atividades. E a gente percebe que quanto mais pessoas vierem, mais vai agregar, né, no nosso trabalho. E tem também um site agora, né? Assim, nós temos o site, que também eu posso dar para vocês aqui, vou colocar meu óculos, né? O site é setelagoas.osbrasil.org.br e nós temos um e-mail, né? observatório7l@gmail.com. E também através do celular, tá? Nós temos um celular que é o 97146-1357. Então, as pessoas que quiserem fazer uma visita ao nosso espaço, a sala do observatório fica na ACI. A ACI gentilmente cedeu, né? Como você vê, quando você tem uma associação também, né? Um grupo de pessoas que verificam que um observatório é importante, a ACI, em vários lugares do Brasil, eles cederam espaço para o observatório ficar junto da ACI. Né? Então, a CI também de Sete Lagoas cedeu esse espaço. Então, a CI de Sete Lagoas fica na Rua Licola Lanza, 140, ali na praça ali da feirinha, né? Então, é um espaço muito adequado. Nós temos uma sala toda equipada. Tudo que a gente conseguiu foi através de doação. Né? Então, é muito interessante você ver esse movimento da sociedade civil. É um que deu um computador, uma cadeira, é o projeto arquitetônico que foi dado para uma design de interiores, uma pessoa que fez a pintura, um pintor, entendeu? Então, é o conjunto da sociedade. Você vê ali representado naquela sala e você vai ter a oportunidade de conhecê-la, você vai ver cada profissional contribuiu da sua maneira. É um pintando, é um colocando um piso, colocando uma iluminação, fazendo o layout, entendeu? Então é um movimento muito interessante. É um movimento social, realmente. Social, exatamente. Valéria, eu te agradeço, né? Desejo que você volte mais vezes com boas novas aí pra gente. Agradeço. Né? Fazer essa relação positiva com a TV Sete Lagoas. Nós agradecemos o observatório. Eu convido mesmo as pessoas a participarem, a engrenarem, a realmente contribuírem, né? Porque a gente somos idealistas, talvez, mas eu acho que nós estamos realmente querendo fazer alguma coisa, né? E isso aí vai partir do quê? E o observatório também é uma coisa importante, vive só de doações, né? E a gente tem que contar com a sociedade para que a gente possa ter resultados para a própria sociedade. Que bom, isso aí. E não esqueça que a força da mulher é muito positiva. Muito obrigada. Obrigado. Nós vamos para um intervalo, já o terceiro bloco, para encerrar esse Santiago Entrevista, que recebe hoje o Observatório Social de Sete Lagoas. Estamos de volta, este é o terceiro bloco do programa Santiago Entrevista, que recebe hoje o Observatório Social. Esse programa nós fizemos em 3 blocos, porque a gente recebeu aqui, né, 3 convidados especiais que são lá do Observatório, o Juarez, né, no primeiro bloco, depois a Valéria e agora o Dr. Benjamin, que é também, né, presidente da OAB e faz parte também lá do Observatório. Dr. Benjamin, esse ano vai ter uma história conosco aqui na TV Sete Lagoas, né? A gente está projetando
o programa Direito na TV, e ele provavelmente estará conosco aqui também, contribuindo, né, com o seu conhecimento durante este ano, talvez não só este ano, né, os próximos anos, né? Lembro aí de uma antiga entrevista que nós fizemos, doutor, no qual a gente tinha falado dessa possibilidade, e às vezes as coisas demoram a acontecer, mas um dia acontece, né? Mas hoje estamos aqui te recebendo, né, para falar aí sobre o Observatório, você também faz parte lá. Queria que você falasse inicialmente aí sobre a sua participação, como é que você está se sentindo participar desse movimento. Como vai, Santiago? É um prazer estar aqui na TV Sete Lagoas e uma honra mesmo estar participando hoje do Observatório Social. Esse convite surgiu a partir da presidente, da Rosana Ribeiro, e de outros integrantes do Observatório, que nos convidaram a participar dessa diretoria, no cargo de diretor jurídico, entendendo da importância, não da minha pessoa, mas sim da Ordem dos Advogados do Brasil, de contribuir para essa importante iniciativa da sociedade sete-lagoana, que obviamente tem por objetivo o benefício em prol da própria sociedade. Pois no caso seu, você participa como Benjamin ou como OAB? Porque vamos supor que você deixa de ser o presidente, você é substituído ou não? Não, na verdade, o cargo que exerço no Observatório é um cargo pessoal. Obviamente, essa indicação veio através da ordem, da OAB, mas é um cargo pessoal. Obviamente, um eventual desligamento da OAB, eu ainda continuarei exercendo essa função lá junto ao Observatório Social. Lembrando que a OAB Sete Lagoas é uma das apoiadoras, é uma também das contribuintes para a existência do Observatório Social. A gente vive um ano diferente, né? Uma época diferente. E acho que parece que o Brasil está sendo passado a limpo, né? Eu acho que podemos dizer isso. Você, né, como advogado, como é que você se sente nesse momento? O que é esse sentimento? Na verdade, Santiago, a gente observa que boa parte do noticiário hoje trata exatamente de questões de ordem política e jurídica. Jurídica, né? Hoje, o jurídico nunca atuou tanto, né? Nunca atuou tanto, nunca esteve tão em evidência, a questão do judiciário, da advocacia. Obviamente, essas inúmeras denúncias, investigações, punições, processos que envolvem principalmente a Operação Lava Jato, trouxe a evidência o Poder Judiciário e a advocacia. Obviamente, toda essa questão jurídica amplamente discutida perante a Polícia Federal, perante a Justiça, quer seja estadual, federal, quer seja até no Supremo Tribunal Federal, isso tudo é de grande interesse da sociedade, é o nosso universo, o universo da advocacia, do judiciário, é o nosso ambiente de trabalho, e que hoje, inclusive, está em evidência até nas novelas. Então, é um espaço na mídia amplo que está sendo dado ao direito e trazendo à população, de uma maneira em geral, informações importantes, não só com relação ao direito em si, mas sim da importância política dessas investigações. Eu acho que isso deve continuar. A OAB é franca apoiadora dessas investigações, é franca apoiadora de que tudo seja passado a limpo, desde que respeitado o devido processo legal, o direito à ampla defesa, enfim, que sejam respeitadas essas garantias constitucionais, mas após esse devido processo legal, se apurado o delito e devidamente comprovado, o cidadão há de ser condenado, independentemente de quem quer que seja. Agora, no sentido local, você participando aí desse movimento, você acredita que já tenha tido uma evolução e o que você prevê em termos de futuro próximo agora? Não, o Observatório Social, tenho certeza que muito contribuirá para o nosso município. Não só para a sociedade, contribuirá inclusive para o poder público. Porque o espírito do Observatório não é nenhuma caça às bruxas, não é simplesmente um denuncismo totalmente inconformado, nada disso. O objetivo do Observatório Social, que é uma entidade apartidária, sem qualquer vinculação ao poder público ou qualquer partido político, é simplesmente de que a coisa funcione bem, que
que os recursos públicos sejam bem empregados, bem geridos e que toda a administração pública seja devidamente administrada, né, bem gerida pelos seus gestores. Esse é o objetivo do Observatório Social. A expectativa do Observatório é que com o seu trabalho, quem dera, pudéssemos nunca descobrir ou nunca evidenciar nenhum problema. Essa é a nossa expectativa. Obviamente sabemos que os problemas existem, serão apurados, mas temos a certeza de que a administração pública entende o papel do Observatório Social como esse observador externo, esse auditor externo que tem por objetivo é só contribuir para que os processos sejam bem fundamentados, bem executados pela administração pública. Eu percebo que há uma duplicidade numa ação, porque nós temos 17 vereadores que eles têm a função, né, de legislar e fiscalizar. Exatamente. Quer dizer que eles têm a função de fiscalizar, que é basicamente o que vocês também pretendem fazer, fiscalizar principalmente a questão das licitações públicas, né? Agora, quando se fala que um vereador preocupa com o observatório social, isto aí então é um equívoco? Nos causa surpresa e espanto, né? Porque todo bom gestor público, na verdade, ele tem que bem recepcionar o observatório. Ele não tem por que ter temor ou suspeita do observatório, né? E aí o trabalho do observatório difere um pouco do trabalho de fiscalização da Câmara, no sentido de que o trabalho de fiscalização da Câmara, ele se dá num caráter de prestação de contas, quando os processos já estão concluídos, as questões já foram concluídas, executadas, e aí compete ao Poder Legislativo fiscalizar essas ações do Executivo. O Observatório Social tem por objetivo maior intervir nesses processos, no nascedouro deles. Por exemplo, num processo de licitação, o observatório vai estar ali desde o momento da publicação do edital. Se o edital estiver errado... O observatório já vai chamar a atenção do gestor público para isso, né? Então, existe um defeito no edital, isso vai ser apontado e vai ser solicitada a correção. Ou seja, o objetivo do observatório é evitar o erro, evitar o desvio, evitar a malversação dos recursos públicos, né? Podemos citar como exemplo um trabalho muito bem elaborado pelo Observatório Social de Pará de Minas, que é um dos padrinhos do Observatório Social de Sete Lagoas. Lá no observatório, eles fizeram um trabalho numa licitação nesse último ano de 2017 referente à aquisição de água mineral. Em 2016, o município de Pará de Minas fez uma licitação e adquiriu água mineral a R$ 11,25 o galão para abastecer os órgãos públicos. No ano de 2017, com a intervenção do Observatório Social lá de Pará de Minas, além desse preço ter caído para R$ 7,00 por galão, aquela concorrência anterior que teria sido vencida por uma empresa de fora do município, passou o produto a ser fornecido por uma empresa do município. Ou seja, são dois resultados positivos. Um deles, a queda no preço, ou seja, a melhoria na utilização do recurso público, e segundo, um reflexo econômico positivo para a cidade, que uma empresa da cidade passou a fornecer aquele produto. Certo. Realmente são dois ganhos, né? Nós temos um caso até parecido, né? A Câmara de Vereadores também, ela passou a controlar, né, os carros que os vereadores usam, né? Antes cada um podia ir lá e contratar o carro que quisesse. Então, quer dizer, licitou todos numa empresa só, baixou o custo, pegaram carros melhores e hoje a prestação de serviço provavelmente deve ser melhor, porque os carros... Acreditamos, né, que sim. Né, o preço da gasolina, cada um comprava separado, agora é um preço só para todos. Então, eu acho que, assim, pelo que eu estou entendendo, uma coisa vai de encontro com a outra, né? Esse trabalho seu, ele acaba que ele vai contribuindo também, que seja de forma direta e indireta, né? Exatamente. O espírito do observatório, como eu lhe disse inicialmente, não é encontrar o problema. Na verdade, é incentivar o gestor público a não errar, a evitar o desvio. Então, a nossa expectativa é que esse efeito pedagógico do observatório reflita doravante, né? O observatório entrou em pleno funcionamento agora, neste mês de janeiro de 2018,
E a expectativa é essa, que doravante exista esse reflexo na administração pública em toda a sua plenitude, para que os desvios, os equívocos não ocorram. Esse é o princípio maior do observatório. E quando esse desvio for constatado, que haja uma pronta correção, não é? Obviamente, não somos infalíveis e sabemos que a gestão pública também não é. Então, sabemos que, eventualmente, erros e equívocos acontecerão, mas que a administração pública bem recepcione as críticas e as observações, né, do observatório, no sentido exatamente de prontamente corrigir esses problemas. Nesse sentido, você quer dizer que é interesse seus construir uma inter-relação mais positiva, né, do observatório, tanto com a prefeitura como a Câmara? Exatamente, exatamente. Na verdade, é equivocada essa interpretação de que o observatório vem para confrontar o poder público. De forma alguma. O objetivo maior do observatório é contribuir para a gestão pública. Obviamente, naqueles pontos em que se forem constatadas as irregularidades, que prontamente o poder público as corrija. Agora, se houver, infelizmente, resistência do poder público na correção desses erros, aí o observatório vai atuar dentro do limite das suas competências, inclusive encaminhando isso aos órgãos competentes para a devida apuração, como o Ministério Público, a polícia e assim por diante. Entendi. Então, na verdade, é um serviço auxiliar, né, que vai estar junto com o poder público e, ao mesmo tempo, é um serviço fiscalizador, né, que pode, a qualquer momento, entrar em ação com uma medida mais drástica. Exatamente. Né? Deixar bem claro isso. Né? Obviamente o trabalho não vai ser de mera observação. Né? Quando observado o problema e instado o poder público a corrigir o problema e essa correção não vier em tempo oportuno, obviamente o observatório vai tomar outras medidas, inclusive junto às autoridades competentes, para que sejam tomadas medidas judiciais, inclusive, no sentido de se corrigir este problema, ou apurar responsabilidades. Agora, vocês têm um corpo técnico já grande, né, já suficiente para fiscalizar uma cidade do tamanho de Sete Lagoas? Com certeza que não, Santiago. Nós precisamos sim, da participação da sociedade sete-lagoana. Não é? O observatório, ele foi montado sob uma estrutura de associação, então a qualquer pessoa do povo, desde que não seja funcionário público municipal e não seja integrante de partido político, pode participar do observatório. E essa participação como associado, ela se dá na condição de voluntário, participando de grupos de trabalho em diversos setores. Né? Imagine você que a Prefeitura de Sete Lagoas adquire produtos de toda a ordem, desde sabão em pó a veículos. Né? Então precisamos de pessoas que conheçam de tudo. Né? Precisamos de pessoas capacitadas em todas as áreas de conhecimento para que possam auxiliar e contribuir para que o observatório execute o seu trabalho em todos esses campos. Né? E qualquer pessoa do povo, independente da sua formação intelectual, pode vir a contribuir, quer seja com o trabalho voluntário ou quer seja através de doações. O que é importante lembrar, Santiago, que o observatório não é mantido pelo poder público, exatamente para que ele possa manter a sua independência como órgão fiscalizador. Ele não recebe um centavo sequer de qualquer ente público. Na verdade, ele subsiste puramente por doações dos seus associados, associados doadores, associados voluntários, empresas mantenedoras, né? E aí peço licença até para mencionar a conta bancária do observatório. Aqueles que quiserem contribuir, toda doação será muito bem-vinda. Né? O observatório mantém conta para doação no Sicob, né? Banco 756, agência 3175 de Sete Lagoas, conta corrente 12.401.0, Observatório Social de Sete Lagoas. Então é através dessas doações, podemos citar, se me permite, algumas das empresas que contribuem para a manutenção do observatório. Né? O Grupo Ação, CDL,
Confecções Alves, Telecom, Esquimó, Expressar, Retífica Diesel 7, Gelac, JMC Contabilidade, Loja das Malhas, Óticas Ronaldo, Rotary Club, Sete Lagos Transportes, Sindicomércio, Wizard, a própria OAB, Rotaract, e citando algumas das entidades que contribuem. E qualquer pessoa física também pode ser contribuinte. Então a pessoa tem dois caminhos para ajudar o observatório: ser um voluntário ou ser um contribuinte, um doador, para a manutenção das atividades. Né? Nós fizemos uma estrutura, obviamente, respeitando até os nossos princípios, então a estrutura do observatório é extremamente enxuta, é de baixo custo. Então nós temos uma sala sediada lá na rua Nicola Lanza, 140, que foi cedida pela Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas, sem qualquer ônus para o observatório. Nessa sala, o trabalho é executado de 8 às 18, né? Temos uma única pessoa em toda a estrutura do observatório, uma única pessoa que é remunerada, que é essa coordenadora de dedicação exclusiva. Ela trabalha lá em dedicação exclusiva de 8 às 18 horas. Todo o resto, a diretoria, os voluntários, obviamente, todas as pessoas, os conselheiros, todos são cargos voluntários, sem qualquer remuneração, né? E temos ainda o trabalho de estagiários das faculdades locais, que também foram selecionados. Hoje temos um grupo já de 5 estagiários executando as atividades lá na sede do observatório. Que bom. Então o trabalho agora é só caminhar para frente. Exatamente. Iniciamos agora em janeiro de 2018 e pretendemos aí que o observatório, cada dia que passe, se torne uma realidade mais presente na vida de Sete Lagoas, na vida da sociedade sete-lagoana, né, que seja bem recepcionado pelos gestores públicos, pela sociedade, e contamos com a participação de todos. Estão todos convidados a participar do Observatório Social. Ok. Nós agradecemos a você, Benjamin, também aos seus colegas, né, do Observatório. A gente deixando bem claro aqui que a TV Sete Lagoas também apoia essa iniciativa, né? Isso é uma iniciativa saudável, que prevê o bem da cidade, né? Que é um objetivo de que as coisas aconteçam bem, trazendo progresso para a nossa cidade, e nesse sentido a gente também apoia, né? Estamos sempre aqui abertos ao observatório, já tiveram aqui outras vezes, né? E a gente espera que volte mais vezes, trazendo boas notícias. Obrigado a você, obrigado aos seus colegas, né? E a gente deseja sucesso para vocês nesse ano de 2018. Muito obrigado, Santiago, pelo espaço, e convidamos toda a sociedade que participe do Observatório Social. Ok. Aí encerramos mais um programa Santiago Entrevista. Volta na próxima semana, sempre com a primeira exibição na segunda-feira às 8 horas da noite e as reprises na quinta às 10 da noite e no domingo às 10 da manhã. Até lá.